Daí pessoal, tudo tranquilo? Então vamos lá. Hoje a gente continua aí no nosso trabalho em cima de polinômios, tá? Então eu chamei polinômios parte 3, né? Então a gente vai trabalhar bastante a parte teórica, né? Relações de Girardi, a parte de gráficos e na sequência aí a gente trabalha alguns exercícios então, tá bom? Então vamos lá. Bom, o primeiro ponto extremamente importante, é importante sim, para quem? Né? Alguém pode questionar, mas é para um Enem? Não. Para uma URGS, isso cai sempre na URGS e também cai em Santa Catarina, as chamadas relações de Girardi. As relações de Girardi são extremamente simples, tá, gente? São pequenas fórmulas, bem pequenininhas, que a gente depois aplica nos exercícios, e vão verificar que os exercícios ficam bem tranquilos de serem, então, trabalhados, tá bom? Então temos aí um polinômio, né, com grau n, nós temos ali até o nosso termo independente. Bom, se tu quer achar a soma das raízes, independente do grau do polinômio, mas, repito, independente do grau do polinômio, pode ser grau 2, como é muito comum, grau 3, grau 4, grau 5, é sempre dado pelo menos b sobre o a. Menos b sobre o a. É a mesma fórmula da soma das raízes de um polinômio de grau 2. Se serve para grau 3, 4 ou 5, a fórmula não pode ser mudada nem alterada, correto? Então nós temos aí a soma das raízes então. Beleza. Outra fórmula extremamente importante é o produto das raízes, tá certo? E o produto das raízes pode ser de duas maneiras. Aí a gente tem que tomar muito cuidado com esse detalhe, tá? Então, a gente tem o x1, x2, x3, x4, tudo multiplicado. Nós pegaremos o termo independente, divide pelo coeficiente dominante A. Lembrando que o coeficiente dominante, o coeficiente líder, é o coeficiente do termo de maior grau, tá? E será negativo, ou seja, menos o termo independente sobre o A, se o polinômio tiver grau ímpar, grau 3, grau 5, né? Agora, se o polinômio tiver grau par, aí nós já temos mais o termo independente dividido pelo a. Claro que tem que levar sempre em consideração o sinal do termo independente, mas a fórmula é termo independente dividido pelo a se o grau for par. Se o grau for 2, se o grau for 4, 6 e assim vai. Eu gosto de colocar aqui, gente, e aí quem já foi meu aluno já sabe disso, eu gosto de colocar uma particularidade. E a particularidade ela é a seguinte: toda vez que eu tiver um polinômio de grau 3, né, no caso ali ax ao cubo, bx quadrado, mais cx mais d, podemos retirar aí três relações de Girardi. A soma das três raízes, x1 mais x2 mais x3, é menos b sobre a. Depois tu pega as raízes e produtos 2 a 2, em grupos de 2. Pega a primeira com a segunda, x1, x2, x1, x3 e x2, x3. Soma tudo e a fórmula é c dividido pelo a. E o produto das raízes não pode ser diferente, o x1, x2 e x3. Lembra que tu tem uma quantidade de um grau ímpar no polinômio, portanto é menos o termo independente dividido pelo a. O termo independente no meu exemplo é d, então ficou menos d dividido por a, certo? Então essa é uma particularidade que vocês de repente podem necessitar dessa particularidade na resolução de alguma das questões que a gente então futuramente vai trabalhar. Bom, aqui já começamos então com a primeira questão, né, a questão 304. Se a equação x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 13x menos 10 admite a raiz 5, ele quer só saber a soma das outras duas raízes. Nós temos algumas maneiras de resolver essa questão. Claro que nós vamos utilizar então a forma das relações de Girardi, tá? Bom, então a gente sabe que a soma das três raízes de um polinômio é dado sempre por menos b sobre o a. Como ele já me deu que uma das raízes é 5, então eu vou assumir que x1 é 5. Joia? O que nós vamos fazer agora? Colocar no lugar do x1 o 5. No lugar do b, menos b no caso, menos 2, e o a é 1. Então nós chegaremos então no final das contas que x2 mais x3, que nada mais é do que a própria pergunta dessa questão, ou seja, a soma das outras duas raízes, esta soma então vale menos 3.
A outra opção que vocês teriam para resolver essa questão era por tentativa e erro. Lembram que a gente viu no vídeo passado? Tu ia trabalhar com os divisores do termo independente. Mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 5 e mais ou menos 10. Se as raízes são inteiras, são um desses 8 valores que eu citei. Certo? Mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 5 ou mais ou menos 10. São os divisores do termo independente. Terceira maneira de resolver essa questão seria vocês aplicarem a questão do método chave, de uma divisão. Porque se tu já sabe que uma das raízes é 5, então tu pode dividir o polinômio exatamente por x menos 5. Certo? E uma quarta possibilidade, olha a quantidade de opções que a gente tem, seria exatamente a aplicação de Briot-Ruffini. Vocês vão conseguir reduzir o grau 3 para um grau 2, aplicando Ruffini, né? E aí com o grau 2 é Bhaskara, vocês vão conseguir encontrar as outras duas raízes. Mas como o objetivo nosso não é encontrar as raízes e sim a soma delas, com certeza o melhor caminho foi esse que a gente apresentou aqui. Joia? Bom, 305. Determinar o valor de k na equação x² menos 9x mais k, de modo que uma raiz seja o dobro da outra. Bom, isso é uma importante relação. Se uma raiz é o dobro da outra, a gente sempre definam o nome das raízes. Se uma raiz é o dobro da outra, significa que x1 é o dobro de x2, né? Ou ao contrário também, não vai mudar em nada. Bom, agora tu sabe que a soma das raízes de uma equação é dada por menos b sobre a. E aí a soma delas vai ser 9, menos 9 sobre 1. Mas vem cá, mas x1 não é 2x2? Eu não posso trocar o x1 por 2x2? E a gente troca e vai encontrar quem agora? O valor do x2. O x2 é igual a 3. Bom, de posse desse valor, vocês poderiam trocar então o x na equação por 3, vocês igualando a zero, porque se 3 é uma das raízes, vocês têm que igualar a zero quando substituir este valor no polinômio, e vocês encontrariam o valor do k. Mas eu quero seguir o caminho, né? Esse caminho que a gente está utilizando agora. Então, o que acontece? O x1 é o dobro de x2. Então, se o x2 é 3, o x1 vai ser 6. Fechou? E agora eu posso usar o produto das raízes, e no produto das raízes a gente sabe que x1 vezes o x2, que é o produto, é o c dividido pelo a. Quem é o x1? É 6. Quem é o x2? É 3. Quem é o c? É k. E quem é o a? É 1. E vocês aí podem encontrar tranquilamente o valor do k. Tá? Então também nós temos outras opções e outras maneiras para resolver essa questão. Tá bom? Então eu só quis trabalhar com as relações de Girardi, porque é exatamente o ponto que hoje esse vídeo trata. Na questão 306, nós queremos então calcular o valor do m para que uma das raízes da equação seja o dobro da outra. Extremamente parecida com a 305. Então, se uma raiz é o dobro da outra, x1 igual a 2x2. A soma das raízes, tu está vendo que está uma sequência igualzinha à anterior, né? Aqui o x1 tu troca por 2x2, e aí tu vai ficar com 3x2, só que não é igual a um número, né, que a gente encontrou na anterior, é igual a uma letra, ou seja, o 3x2 é igual a 3m. Conclusão, o x2 é igual a m. Agora, lembre que se o x2 é igual a m, o x2 é igual a m, o x1 vai ser quanto? O dobro de x2, ou seja, 2m. E agora, tu vai aplicar quem? O produto das raízes. Então, a sequência é idêntica à anterior. A diferença é que na anterior, o x2 já era um número, aí facilitou. E aqui não, é uma letra. O x1 ficou uma letra também, né? E o produto do x1 vezes o x2 é só tu colocar no lugar do x1 2m, no lugar do x2 o m, no lugar do c o 5m e no lugar do a o 1. Pronto. E aí o que nós ficamos agora? 2m vezes m é igual a 5m. Cancela os valores do m, não é? Ficamos com 2m igual a 5, e aí a gente conseguiu descobrir o valor do m, que é 5 meios.
A diferença da questão anterior está exatamente nisso. Na anterior eu tinha como x2 um número, e agora aqui a gente ficou com o x2 uma letrinha. Mas o procedimento não mudou em nada na questão. Bom, gente, eu quero comentar um pouquinho com vocês aqui essa questão, esses gráficos todos que vão aparecer são todos gráficos que eu construí, tá? Através de um software que constrói gráficos, para a gente poder discutir um pouquinho o comportamento deles, tá? Então tu nota aqui, ó, que tu tem uma função que é menos x mais 1 ao quadrado. Então significa que o menos 1, eu tenho duas vezes. Duas raízes iguais a menos 1, perfeito? E uma raizinha igual a 3. Olha aqui, ó, quando ele tem quantidade par de raízes, o gráfico tem que tangenciar no menos 1. Eu tenho duas raízes no menos 1, ele tangencia no menos 1. Outro detalhe, quando ele tem uma raiz igual a 3, ele corta o eixo no 3. Certo? Isso é muito importante para nós. E o que é o coeficiente líder? Né? O coeficiente líder, gente, é o sinal, o coeficiente do termo de maior grau. E o termo de maior grau, se nós formos desenvolver aqui, vai ser x ao cubo, mas só que negativo. Mas como é que eu sabia que ele já era negativo? Sem desenvolver. Olhando exatamente essa partezinha aqui do gráfico. Essa partezinha do gráfico está para baixo? Sim, né? Essa última parte do gráfico está para baixo aqui? Sim. Então o coeficiente líder é negativo. Tá? Às vezes a gente precisa disso, tá bom? Agora a diferença dessa questão para outra, né? É que aqui nós tínhamos o menos 1 e aqui nós não temos. Continuam tendo duas raízes iguais a menos 1 e uma raiz igual a 3. Como eu tenho uma quantidade par de raízes igual a menos 1, eu tenho que tangenciar no menos 1. Tá vendo ali, ó? Tangencia. E aqui, uma raiz é 3. Olha ali, ele corta o 3. Ele corta o 3 e, portanto, a raiz é a raiz de multiplicidade 1. O coeficiente líder é positivo. Olha ali, por quê? Porque a última parte do nosso gráfico está todo ele para cima, coeficiente líder positivo. Aqui nós já temos uma quantidade um pouco maior de raízes, né? Vamos começar aqui a analisar. Ó, o menos 1, tá vendo aqui? Aqui a raiz é menos 1. Eu tenho duas raízes iguais a menos 1. Uma raiz igual a 3, tá ali, e 3 raízes iguais a 1. 3 raízes iguais a 1. Beleza. No menos 1, como é par, eu tenho que tangenciar. A gente já aprendeu isso, né? Beleza. No 3, na raiz 3 aqui, ó, no 3, o que acontece? Ele tem que cortar. Beleza, a gente já estava sabendo disso. E agora vem a novidade. Se eu tenho uma quantidade de multiplicidade ímpar maior ou igual a 3, no caso eu tenho 3, ele tem que fazer essa trajetóriazinha aqui, ó, tá? Ele não corta direto, ele tem um chamado ponto de inflexão, tá? Então ele vem aqui, dá uma tangenciadinha e vem para cá. É diferente desse caso e muito diferente desse. Quando acontece isso daqui, é quando eu tenho raiz de quantidades ímpares, pode ter 3, pode ter 5, pode ter 7, tá? E aí a gente vai fazer essa configuração do gráfico aqui. O coeficiente líder, olha lá, é positivo, não é verdade? Agora aqui, a mesma história, não vamos, né, nem ficar muito tempo aqui, perdendo muito tempo. Mesmo esquema, duas raízes iguais a menos 1, tem que tangenciar. 3 raízes iguais a 1, ponto de inflexão, ó, né? Uma raiz igual a 3, corta no 3. Coeficiente líder negativo, claro, né? Olha ali o porquê que é negativo o coeficiente líder, né? A partezinha daquele gráfico está toda para baixo. Bom, agora, gente, esse gráfico ficou difícil de enxergar, né? O comportamento, principalmente quando a gente está aqui, ó, nesse meio aqui, né? Então, o que que nós temos aqui? O menos 1, ó, o menos 1 duas vezes. O número 3 aparece uma vez. A gente já sabe que o menos 1 ele tem que tangenciar. Olha ali, ó, ele está tangenciando no menos 1. Né? O 1, ele tem que, no 3, ele tem que cortar. Olha ali, está cortando. Só que ele tem aqui, gente, duas raízes complexas.
Eu sei que vocês podem me questionar, mas como é que tu sabe que elas são complexas? Iguala a zero essa expressão. X ao quadrado mais 1 sobre 16 igual a zero. Se vocês isolarem o valor do x, vai dar mais ou menos raiz quadrada de menos 1 sobre 16, ou seja, raízes complexas, como vocês estão trabalhando nesse assunto atual com o Douglas, né? Então vocês já sabem que a origem dos números complexos, né? Então essa equação, ela vai me dar então duas raízes complexas. Tá? Então como é que eu vou desenhar as raízes complexas se elas não podem interceptar o eixo do x? Então elas vão vir aqui para baixo. Daqui um pouquinho a gente vai mostrar mais ou menos como que elas ficam, mas elas não interceptam em momento algum o eixo do x. Olha quem que intercepta, gente, ó. Quando tangencia, duas raízes menos 1. Quando corta, uma raiz igual a 3. As outras duas raízes complexas estão demonstradas aqui embaixo, tá bom? Então a gente vai fazer isso aí. O coeficiente líder, olha ali, positivo. Isso daqui é interessante, né? Saber que quando eu tenho uma raiz só, corta, simplesmente corta. Quando eu tenho uma multiplicidade par, então tangencia. Posso ter duas, posso ter quatro, tá? E quando eu tenho uma multiplicidade ímpar, mas maior ou igual a 3, ou seja, 3, 5, 7, nós temos o chamado ponto de inflexão. Olha como é que ele se comporta o gráfico. Então isso daqui passa a ser muito importante para a gente poder analisar o comportamento dos gráficos. Bom, esse gráfico vocês têm no material de vocês. A gente vai discutir bem detalhadamente, passo a passo aqui, o que a gente tem de observações e tudo mais, tá? Bom, a primeira coisa que eu gosto aqui de falar, gente, para vocês, porque vocês sabem que o gráfico todo, ele aqui é um gráfico esquisitão, né? Ele tem regiões positivas e regiões negativas. Então, as regiões positivas está aqui, ó, né? À esquerda do menos 3, entre o menos 2 e o 2, entre o 2 e o 6. Né? A gente nota que as regiões são positivas porque o gráfico está acima do eixo do x, certo? Como também nós temos as regiões negativas, ó, entre menos 3 e menos 2, o gráfico está totalmente para baixo do eixo do x, e lá na direita, no menos do 6 para a direita, nós temos também uma região negativa, certo? Então, se perguntar aonde que a região ela é negativa, vocês têm como ir dizer, entre menos 3 e menos 2 e valores acima de 6. Onde é que a região ela é positiva? Valores abaixo do menos 3, valores entre menos 2 e 2, valores entre 2 e 6. Fechou? Tá bom. Agora a gente vai analisar outras coisas. Aqui está cortando, não tá, gente? Aqui está cortando. Então aqui nós temos duas raízes, cada uma aqui, outra ali. Então são as chamadas raízes simples, tá bom? Já aqui ele está tangenciando. Quando ele tangencia, vocês sabem que ele tem duas, ou quatro, ou 6 raízes de multiplicidade par. Aqui ele não está nem... Ele tá passando pelo 6, né? Mas ele não está fazendo aquele corte, ele está fazendo um ponto de inflexão. Exatamente a tela anterior mostra a diferença para vocês, tá? Cortou é simples, tangenciou é par. Ponto de inflexão é ímpar maior ou igual a 3, tá? Então aqui sabemos então que nós temos 3, quem sabe 5, né? Raízes iguais a 6. Outra coisa importante que a gente agora vai falar é que essa forma do gráfico aqui, ó, em que ele estava crescendo e passou a decrescer e depois cresceu e depois decresceu, este pedaço do gráfico me informa que eu tenho o quê? Raízes complexas, tá bom? Então esse pedaço do gráfico me informa que nós temos então aqui as raízes complexas, tá bom? Vamos lá. O que mais ali? Esse carinha aqui é o termo independente, né? Termo independente, que sabemos aqui então que ele é o 2, porque é o termo independente onde o gráfico intercepta o eixo do y. Muito bem. O que mais que nós temos aí? O sinal do coeficiente líder, tá vendo aqui embaixo? Ele é negativo, porque esse pedaço último do gráfico está para baixo. Beleza? Agora a gente vai descobrir as raízes. Gente, as raízes são menos 3, menos 2,
2 e 6. Eu sei que alguém vai me dizer, e as complexas? É que ele está pedindo aqui as raízes reais. Ué, mas como é que tu sabe que só tem um aqui? Não tem um aqui. Eu sei que aqui não é um, não. Pode ser 2, ou 4, ou 6, ou 8, ou 10, seja lá quanto for, né? Então, mas ele quer saber quais raízes a gente tem. Apenas reais, né? Desculpe, reais. O menos 3, aqui, o menos 2, o 2 e o 6. Termo independente, esse a gente já viu, ele é o nosso 2. E agora vem a perguntinha. O menor grau possível para este polinômio é 9. Eu sei que ficariam em um pouquinho... mas por que é 9? Vamos analisar então. Vou tirar um pouquinho aqui. Aqui. Ele é 9, gente, por quê? Porque o menos 3 é uma raiz simples. Acabou aí. O menos 2 é uma raiz simples. Terminou. Vai contando. Duas raízes. Vamos indo, indo, indo. Aqui, aqui. O 2 tem multiplicidade par. Mas como ele quer o menor grau possível, quem é o menor par? É o 2. Então, nós vamos adotar duas raízes, então. Então, já temos até o momento 4 raízes, tá bom? Raízes complexas, elas sempre têm que vir em número par. Como a gente quer o menor grau possível, a gente vai adotar, então, duas raízes complexas. Já temos até agora 6 raízes, olhe bem. E para fechar, esse número 6 aqui, ele é uma multiplicidade ímpar maior ou igual a 3. Como a gente quer o menor múltiplo ímpar maior ou igual a 3, é o 3. Só um pouquinho, eu estava com quantas raízes? 6, com mais 3, 9. E, portanto, o menor grau deste polinômio, ele é 9. Certo? Então, cuide bem para a gente poder, né, descobrir corretamente o menor. Aí, mas e se ele não perguntasse o menor grau? Não teria como encontrar, tá, gente? E aí o maior? Também não tem como encontrar. O menor tem, é só nós adotarmos, então, os menores. Par e ímpar maior ou igual a 3. Aí a gente adota e chega tranquilamente na resposta. Sinal do coeficiente é negativo, né? Do primeiro termo é o tal do coeficiente líder, e que é negativo para nós. Certo? Então tente entender isso aí, preencha o material de vocês com o que a gente colocou aqui de observações, tá? Porque é muito interessante, principalmente quando a gente pega uma questão, né, de URGS e tal, e a gente tem que analisar um pouquinho o comportamento deste gráfico. Bom, a 307 diz que o gráfico representa, né, uma função, sabendo que é um polinômio com raízes reais, todas elas apresentadas no gráfico, assinale a alternativa incorreta, tá bom? A incorreta. E ele começa questionando o número total de raízes do polinômio. Ora, gente, nós temos 3 raízes, e todas elas, então, de multiplicidade 1. Temos uma raiz igual a menos 1, uma raiz igual a 1 e uma raiz igual a 3, tá bom? Então, a segunda afirmativa que diz que o polinômio tem raízes distintas, sim. O grau do polinômio é ímpar, sim, é 3. O termo independente do polinômio é diferente de zero. O termo independente é ali, aquela flechinha. Portanto, eu não sei que valor é, mas só sei que não é zero. Para ser zero, teria que passar pela origem. Então, ele diz ali que o polinômio pode ter uma raiz múltipla, não pode. Lembrando que para ter uma raiz múltipla, né, nós temos essas opções, né? Múltipla, multiplicidade par, essa daqui, tu vê que nós não temos esse estilo, e multiplicidade ímpar maior ou igual a 3, 3, 5, 7, se nós tivermos e nós não temos nenhum desenho igual a esse dali. Então, a alternativa E é a alternativa, então, incorreta. Já na 308, é uma questão um pouquinho mais trabalhosa, né? Mas também não muito. Então, na figura abaixo está representado um gráfico, um polinômio de grau 3. Ele quer a soma dos coeficientes desse polinômio. Só que eu tenho que dar uma dica muito interessante para vocês. E aí a dica está aqui, antes mesmo da gente começar a resolver a questão. Eu tenho aqui um polinômio de grau 2. Se eu pegar os coeficientes, eu vou somar o 1 com menos 5 com o 2. Esta soma dá menos 2. Agora, se eu fizer o PD1,
vai dar a mesma coisa. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: se vocês não têm um polinômio, vocês não querem encontrar um polinômio, todo ele completão lá, bonitinho e tal, desenvolvido, vocês podem fazer o PD1, que vocês vão encontrar a mesma solução, tá bom? Ou vocês desenvolvam o polinômio, e aí vocês vão somar os coeficientes, ou vocês aplicam ao polinômio não desenvolvido o x igual a 1, tá? É uma dica, e vocês vão ver que a gente vai ter essas opções agora nessa questão. Gente, notem muita clareza que ele me deu uma raiz simples, que é o menos 2 lá no canto esquerdo, e aqui está tangenciando no 2, né? Tangenciando no 2. Consequentemente, o x2 e o x3, né? Ele tem as raízes iguais a 2. São duas raízes iguais, multiplicidade par, né? E por que não tem mais raízes? Porque o grau do polinômio é 3. Então só pode ter 3 raízes. Uma eu já sei quem é, que é o menos 2, e as outras duas é 2 e 2. Bom, vocês lembrem de uma coisinha que a gente... E também temos um ponto, né? Que é o 0 e 2, que é esse ponto que a gente está marcando ali. Bom, beleza. Vocês lembram de um detalhezinho, gente, muito interessante, chama-se forma fatorada de um polinômio, visto no polígrafo anterior? A forma fatorada de um polinômio é dado por A, que multiplica x menos a primeira raiz, que multiplica x menos a segunda e que multiplica x menos a terceira, tá? Então, como nós temos as raízes, nós vamos colocar cada um no seu devido lugar. X mais 2, x menos 2 e x menos 2. Só que tem aquele A ali que está nos atrapalhando. Que bom, né? Se ele fosse 1, mas eu não sei quanto é que ele é. Então a gente não pode chegar aí e eu só sei uma coisa, né, gente? Isso nós sabemos, tá? É uma coisa até interessante a falar. Ele é positivo, né? Por que ele é positivo? Lembra o coeficiente líder? Ó, o pedacinho final do gráfico está indo para cima. Então o coeficiente líder é positivo. É a única coisa que eu sei. Agora, positivo quanto? 1, 2, 5, 10, 500, 1 milhão? Não sabemos. Bom, de posse disso aí, como é que eu vou encontrar esse valor do A? Lembre, o que a gente tem ali, gente? Nós não temos um ponto conhecido além das raízes, o ponto 0 e 2? Então substitui o ponto 0 e 2 na expressão para poder descobrir o valor do A. É só substituir o 2 no lugar do P de x, que é o y, né? E no lugar do x, vocês vão trocar todos eles por 0, porque o x é 0, perfeito? E aí, desenvolvendo, o A então é 1/4. A única coisa que a gente sabia que ele era positivo por causa do coeficiente líder, do coeficiente dominante, que era positivo, que a gente sabia analisando simplesmente o gráfico. Vamos então construir a nossa equação? Beleza, está aqui. Agora, vocês têm duas opções. A opção número 1 é vocês desenvolverem todo esse produto e encontrar um polinômio. Fulano x ao cubo, ciclano x ao quadrado, não sei quem vezes x, mais o termo independente. Depois de encontrar, soma todos os coeficientes e encontra a solução. Segundo caminho, mais fácil, mais direto, é trocar o x por 1. Se vocês trocarem o x da equação por 1, então é o que eu troquei ali, ó, 1/4, 1 mais 2, multiplicado por 1 menos 2 e multiplicado novamente por 1 menos 2. O que deu então? 3/4 e 3/4 é 0,75. Mas quem ficou na dúvida desse finalzinho, vocês então aconselho vocês a desenvolverem aquele P de x e vocês vão encontrar um polinômio de grau 3 com 4 termos. O termo com x ao cubo, o termo com x ao quadrado, o termo com x e o termo independente. Fechou? Bom, deixa eu falar um pouquinho, gente, assim, ó, em questão das alternativas, tá? Se a gente sabe que temos que trocar o x por 1 para encontrar um y, eu tenho 3 alternativas aqui que são ridículas, que são alternativas com valores maiores do que 1. Vocês estão vendo? Opa, isso aqui. Vocês estão vendo isso daqui, ó, que eu fiz? Estão vendo? Olha ali, ó. Então, se o x é 1, o y, cara, eu não sei quanto é que é. O cara olhando pelo gráfico aqui, gente, quase dá pra gente dizer que ele é 0,5, mas ele não é 0,5, né? Não dá para muito querer confiar, mas só um pouquinho. 1 ele não é, 1,25 ele não é, e nem 1,5 também. Então, essas 3 respostas, pelo gráfico, desde o início da questão, a gente já podia ter eliminado, se vocês lembrassem que a soma dos coeficientes é só substituir o x por 1 e encontrar o y. Portanto,
Só saberia que é isso. Agora, se vocês fossem confiar no desenho que foi dado na prova, talvez muitos marcariam 0,5, porque está parecendo ali que o y está caindo entre 0 e 1 bem no meio, né? Mas não é bem assim não. Então tem que tomar muito cuidado para não trocar isso daí. Bom, essa questão aqui da POC, extremamente direta, embora sendo um polinômio de grau 4, ele diz que o 1 como raiz de multiplicidade 2, então o 1 não, desculpe, o i raiz de multiplicidade 2, significa que tem i menos i e menos i como raízes. Lembram das propriedades do vídeo passado? Se eu tenho uma raiz i, eu tenho que ter uma menos i. Mas como eu tenho duas raízes i e i, eu tenho que ter duas aqui, menos i, menos i. Então todas as raízes são complexas, são 4 raízes complexas. Mas digo para vocês, gente, que isso nem precisaria passar pela cabeça de vocês. Porque essa questão, olhe bem, o termo independente dela, até botei em letras, uma fonte maior ali, é 1, né? Então quer dizer, se o termo independente é 1, significa que o gráfico tem que interceptar, né? Interceptar o eixo do y no 1. E portanto, olha ali, no 1, aqui ele vai no menos 1, cancelamos, aqui no menos 1 de novo, aqui no 0 e ali no 0. Ou seja, só analisando isso, a gente conseguiria definir corretamente a resposta dessa questão. Tá? A questão do coeficiente líder também é uma outra possibilidade. Aqui nós temos coeficiente líder, né? Aqui no coeficiente líder positivo, aqui negativo, não é? Então, por isso também. Mas eu acho que o melhor caminho foi esse aqui que a gente adotou então. Bom, gente, o que acontece? Como tem duas questões aí que tem um detalhezinho, tá? E bom a gente aproveitar e falar, então, em vez de eu simplesmente dizer para vocês que a questão 327, a letra correta não é, não me lembro qual letra que está... Aqui, ó, a letra C, não é letra C não, tá? É letra B, tá bom? Letra B. E vou explicar bem direitinho essa questão aqui para ninguém ter dúvida nenhuma, tá? Então o gabarito não está certo nessa 327. O polinômio P tem grau 4n mais 2 e o Q tem 3n menos 1. N é inteiro, positivo, tal e tal. O grau do polinômio P vezes Q é sempre... E aí vai. Bom, tem uma dica para resolver essa questão, que eu espero que vocês utilizem sempre ela. Essa dica aqui. Sempre nesse tipo de questão que fala do grau, tá? Tu tenta adotar, gente, o polinômio mais simples da face da Terra. Se ele disser que o polinômio tem grau 5, adote um polinômio x elevado na 5. Entenderam? Se ele tem grau 4, adote um polinômio x na quarta. Eu sei que alguém vai me perguntar. E os outros termos? Né? X na 5, tem o x na 4, x na... Não me interessa. Para grau, eles não me interessam, tá? Nada, nada, nada. Na questão do produto não vai me interessar. Bom, se o P tem polinômio grau 4n mais 2, então vamos adotar que esse polinômio x elevado na 4n mais 2. Vocês entenderam? Se fosse grau 5, vocês iam colocar x na 5. Se fosse grau 7, vocês iam colocar x na 7. Como é grau 4n mais 2, coloca x na 4n mais 2. Mesma coisa acontece com o Q, tá? O grau é 3n menos 1, vamos adotar x na 3n menos 1. Agora, tu que tem que fazer o que agora? Tu não tem que multiplicar os polinômios? Então, vamos multiplicar os polinômios. Produto de bases iguais, conserva-se a base, adiciona os seus expoentes. Somando os expoentes, fecharemos em 7n mais 1. Então, ele perguntou para nós qual é o grau do polinômio p vezes o q, e esse grau é 7n mais 1. Então, é letra B e não letra C. Joia? A questão 328 tem um outro detalhezinho, né? Se não me engano, ele está x na quarta mais x na quarta. Não, ele é x na 5 mais x na quarta mais ax menos 1. Então, mudem lá, alterem lá, senão não é que não vão conseguir resolver, senão vão conseguir encontrar a resposta correta. Ele pede o valor real do a, para o qual o i ele é uma das raízes do polinômio. E vocês já sabem o que fazer no enunciado quando ele me der lá uma das raízes do polinômio. Gente, é o básico do básico do básico. Vídeo 1. Substitui essa raiz no polinômio
igual a zero. Repetindo, substitui essa raiz no polinômio igual a zero. Só que quem é a raiz? A raiz é i. Não tem problema. Troca o x pelo i. I na 5 mais i na quarta, a vezes i menos uma unidade. Não esqueça de igualar a zero. Aí, vamos lembrar lá do Douglas, né? O Douglas trabalhou com isso. Quanto é que vale i na 5? Ele vale i ao quadrado vezes i ao quadrado vezes i. Sabemos nós que i ao quadrado é menos 1. Então, na realidade, i na 5 é i. Quanto é que vale i na quarta? É i ao quadrado vezes i ao quadrado. Menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Então, tu vê que a gente já descobriu as duas primeiras parcelas do polinômio. Vamos lá, então. Vamos colocar ali. Olha ali. Repetir. Agora com a troca dos valores que a gente já concluiu, né? Dá para cancelar o 1 com menos 1 e dá para passar, né, o i lá para a direita. Então, ficou do lado esquerdo a i e do lado direito o i. Portanto, a gente simplifica os valores de i e, portanto, chegaremos que a tem que ser igual a 1. Beleza? Então, gente, é um assunto assim que a gente está chegando, né, no fim. Né? Eu sei que a gente ainda provavelmente tenha mais uma aula. Eu vou dedicar essa próxima aula para a gente resolver os principais problemas ali, né, mais contundentes ali da bateria, que vocês possam causar alguma dúvida para vocês, tá? E pegando também algumas questões lá um pouquinho mais lá para trás, que envolvam, né, alguma questão que pode envolver alguma coisa do Enem, né? Então a gente vai pegar as questões mais complicadas um pouquinho para resolver. As questões mais simples a gente vai deixando, tá? A gente resolve isso em plantão e tudo mais. Então eu vou resolver as questões mais complexas da bateria de polinômios de vocês. Tanto dessa bateria agora, que está no final desse assunto, e quanto a bateria um pouquinho que está lá atrás, a bateria de polinômios também. Tá bom? Então por quê? Porque é um assunto que provavelmente na próxima aula a gente finalize, né? Aí nós entramos em férias e no retorno aí a gente vê o que a gente vai fazer, se a gente vai entrar no assunto já, né, novo, ou a gente faz uma pequena revisão, aí a gente vai combinar com vocês de que forma a gente vai tratar a volta e espero que seja breve. Tá bom, gente? Então, beleza? Beleza? Até mais, né? Espero que as nossas sextas-feiras aí próximas aí, né, estejam bastante próximas para a gente poder se juntar. Claro que a gente não vai ter aquela proximidade toda que a gente tinha antes por causa do medo total ainda, né? E também por questão que a gente tem que ficar. Mas, pelo menos se a gente estiver ali na aula já é alguma coisa, né? Então já estamos aí, né, vendo essa possibilidade de retorno então. Tá bom, gente? Beijo, beijo. Até mais. Até o próximo vídeo então. Até mais. Tchau, tchau.